necessário. Necessário. Previously on Necessary Podcast. E o Senhor diz: eu também vou te adornar, filho. Ô, Tchê Manácio, eu vou te adornar. Eu estou abraçando um grande projeto teu, que tu pensava que tu não ia conseguir, mas o Senhor diz: tu vai conseguir, porque eu estou abraçando esse projeto. Esse projeto nasceu de mim para o teu coração, e grande vai ser o agir, o mover de Deus na tua vida, porque o Senhor está dizendo: eu vou prover. É um projeto que precisa de provisão, e o Senhor está dizendo: eu sou o Deus da provisão. Ai, tchê, maramandá, suriamanaia. E esse projeto, o Senhor diz: prepare para viver esse projeto como realidade, não só como um sonho, mas realidade, porque Deus vai realizar isso. Ai, tchê, manácio. Aleluia. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha o... Acompanha, como é que eu falava? O Necessário Podcast. Não é assim. Você que acompanha o canal mais necessário da internet. Qual que é? É o Necessário Podcast, é o necessário, meu filho. meu amigo. São mais de 20 dias parado, meu filho, sem falar essa frase. Daí como é que faz? Dá um apagão? Mas o que aconteceu? Cara, eu não sei, cara. Eu sei que aconteceu? Eu tô maravilhado. Será que, segundo aquelas pessoas que acreditam no processo de evolução, será que houve uma explosão e aconteceu? Vai saber, né? O que aconteceu, meu filho? Necessário céu. Podcast, meu filho, mais vivo do que nunca. Hoje vai ser diferente, eu já vou começar mostrando. Olha quem que tá com a gente hoje aqui, ó. Pastor Elias. Renê Moura, meu filho, o terceiro elemento aqui da mesa. Nós estamos aqui sem demagogia, sem ficar falando com apresentações mirabolantes. Por quê? Porque nós estamos muito felizes, meu filho. Nós estamos de estúdio novo, Yuri. O pessoal já viu o videozinho aí, né? No comecinho, né? Você viu todo o processo, como foi.
E nós estamos muito felizes porque hoje nós trouxemos, não podia ser diferente, o nosso pastor para participar do primeiro episódio do Estúdio Novo, pastor. Cheguei aqui e já fiquei impactado, hein? Coisa de louco que tá isso aqui, hein? Coisa linda. Palmas pra ele, né? René, ó, tem até palmas agora, ó. Aí, Ó. eu tô falando da tudo Ah, inovador isso meu aqui. filho, ó as palmas, ó. Muito bom. René Moura, meu filho, como é que você tá, meu querido? Queridão, eu não estou como gostaria, mas melhor do que eu mereço. Filósofo, hein? Ele ficou programando essa mensagem pra... Filósofo, hein? Viu? Tirou lá de dentro, Essa né? foi. Yuri, meu filho, como é que você tá? A voz da consciência, meu irmão. Eu estou supimpa. Supimpa. Demais, cara. Tô Eu muito vou bem. abaixar o microfone do Lia, não tô gostando. Que é a Felizão. voz dele ele quando ele... tem que baixar. Quando ele... Deixa ele mais pra baixo. Vocês que sabem. Gente, episódio número 33, nesse estúdio lindo, meu filho. Você viu aí um panorama nesse videozinho que a gente colocou. Muito feliz, por quê? Porque Deus falou que isso ia acontecer. E quando Deus fala, pastor, como é que é? Ah, se ele fala, ele cumpre, né? Tá falado, né, meu Aí filho? falou, tá falado, meu amigo. Na mesa do necessário foi profetizado tudo que nós estamos vivendo aqui, né, Yuri? Um novo estúdio, um novo ambiente, um novo equipamento, um novo componente na mesa. É tudo novo, meu filho. As se maiores você- revelações vieram na mesa. E se você não acredita, meu amigo, volta uns episódios pra trás aí pra você ver como Deus falou. É ou não é? Falou e falou forte, né? Falou forte, forte. meu amigo. Gente, sem demagogia, sem brincadeira agora, falando sério. Duas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, eu quero expressar minha gratidão a Deus, ao Senhor, por tudo que Ele fez desde o primeiro episódio do Necessário até hoje. Uma evolução vem crescendo, Deus vem testificando tudo que Ele falou, então a gratidão a Deus. E segundo, cara, dizer que eu tô muito feliz, de verdade, de nesse primeiro episódio, já apresentando o René, como eu já tinha apresentado lá na casa dele, mas de nós podermos, René, trazer o nosso pastor para participar disso, para ser o primeiro desse estúdio novo, porque assim, gente, nós estamos aqui na mesa, 3 pessoas que são cuidadas pelo pastor Elias. Como eu sempre falo, o pastor Elias, além dele ser o nosso pastor, ele é nosso amigo, ele é o cara do dia a dia, o cara que a gente fala quase todos os dias. Então, pastor, poder trazer você aqui para esse episódio é muito importante para nós. Pra mim é uma honra sem tamanho, sem precedentes, porque eu me tive, vamos dizer assim, fechado, quieto. Eu não quis ver vídeo, não quis ver foto, não quis ver nada. Eu falei, eu quero experimentar isso na primeira vista, eu quero contemplar essa beleza aí. Cheguei aqui e fui impactado, gente. Tomou Parabéns. um susto, pastor? Parabéns. Até quase que eu tava indo pro outro, buscando outro estúdio. Show de bola, gente. Nós tivemos aqui algumas pessoas muito responsáveis por tudo isso, mas eu não posso deixar de enaltecer o René, que é o cara que, juntamente com a Eliane, a esposa dele que está ali nos bastidores, Aqui nos bastidores. ali quietinha. eles visualizaram no mundo espiritual É verdade. essa sala, cara. A ideia do René, ideia da Eliane, que passaram para mim, William, vamos fazer, a gente sentiu de Deus de fazer. Claro. Então eu queria te agradecer aqui, René, começar esse episódio falando que eu sou grato a Deus pela tua vida, pelas madrugadas que eu e você passamos aqui, o Yuri e tantos outros amigos que vieram ajudar aqui, que se eu fosse ficar falando, né? Mas queria te agradecer aqui perante aos inscritos do Necessário, porque você é um dos responsáveis por isso, meu filho. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, porque fazer parte de um projeto maravilhoso, um projeto lindo como esse, nós que somos gratos, e eu que me sinto nessa posição, com certeza, minha esposa está ali também. Realmente, como você falou, foi uma coisa tão impressionante que nós conseguimos imaginar cada detalhe, cada detalhezinho já no mundo espiritual, e eu fico muito feliz porque a gente conseguiu colocar nessa sala e para nós é uma honra. Como eu disse no episódio anterior, que foi na minha casa, eu nunca poderia imaginar, pastor Elias, o senhor sabe disso, que hoje eu pudesse... Tinha que falar. Eu que não me aguento, gente, do lado desse pessoal maravilhoso, imaginar que eu pudesse fazer parte dessa bancada e levar a palavra de Deus e tantos outros assuntos também importantes para o mundo afora. Isso foi incrível. E uma coisa também que precisa falar, né, Yuri, que esse episódio é em homenagem ao nosso pai, né, cara? O pai
Meu pai, Valdemar, o pastor teve uma oportunidade de conviver com ele muito tempo também. E ele foi o idealizador, né, cara? Ele que deu o pontapé inicial nessa sala. E quando eu entendi isso, foi no processo que a gente estava aqui quebrando tudo. Eu me lembro que... Eu disse até isso na casa do Renê, que eu me encostei aqui e pensei, puxa vida, tudo que o meu pai ficou fazendo até o último dia está sendo quebrado, nós vamos quebrar, né? E eu senti fortemente, pastor, Deus falando para mim, olha, seu pai não te deixou uma sala, seu pai te deixou um projeto. Ele te deixou uma parada que vai muito além de uma sala, né? Então, assim, esse episódio também é homenagem a ele e eu creio que dessa mesa, eu não vou falar que vai acontecer, não, vai continuar acontecendo muitas bênçãos, muitos testemunhos e muita palavra de Deus, né, pastor? É uma sequência, né? Já tá em andamento isso aí. Tá, e hoje é o episódio número 33, viu, meu filho? 33. Tá começando o Ministério do Homem, hein? Profético o negócio. Tá conciliado, hein? Mas, gente, antes da gente abordar os assuntos aqui, que tem uma lista pra gente falar de um assunto muito legal, eu não posso deixar de falar do doutor, meu filho. O Premium, Yuri. Sabe que... Aquele que é Premium. Aquele que é doutor, gostoso. Cara, doutor não É tem, doutor. ele é doutor, cara. É o único. É o único. É o único doutor da cidade. É o único doutor. É o único doutor que nós podemos falar que é gostoso. Da terra das cataratas. Até porque eu ainda não sou médico. O que foi? Tá. Gente, eu preciso falar pra você do nosso patrocinador do topo, meu filho. O Premium é o Dr. Baguete. Tá passando na sua tela o número, mas muito mais do que eu ficar falando, gente. Teve uma inauguração da sala, do espaço do Dr. Baguete aqui em Foz do Iguaçu. E nós aqui do Necessários estivemos totalmente lá fazendo toda a cobertura do evento. E eu vou passar pra você um VTzinho pra você ter uma ideia do que é. No 3, 2, 1... Yuri do céu, Renê do céu, É maravilhoso. pastor. É um lugar completo, né? Gente, E detalhe, hein? Aos domingos, carne assada lá, meu ô, amigo. louco. Aí, pastor, é primeira diferenciado. mão. Aí no Coisa VT chique. passou, você percebeu, não é só lanche não, meu filho. Tem carne, tem música ao vivo, tem espaço kids, tem sorvete, açaí, sushi. Meu filho tem tudo no Dr. Baguete. O cara é doutor mesmo. Ele é Não, doutor. É completo. Especialista, cara. Ele é quase igual aquele Pastor- posto que nós não vamos fazer propaganda, que tem tudo lá. O pastor que gosta de carnes nobres, prime rib, o senhor que gosta de... Tem de tudo, Você é. conhece- tem que de aí- tudo, tem. É que aí tem pra casear, né, Aí cara? tem, aí conhece. Não é É o só paladar gostar, né? refinado. É poder comer, né? Não é só na palavra. Não é só na A minha palavra. oração é que ele me chame lá um dia, né? Rapaz, E, gente, o homem além de você poder visitar o espaço do Dr. Baguete, que vai ser muito bem atendido, num espaço legal, curtindo uma musiquinha ao vivo, se você não quer sair de casa, é só pedir no iFood, meu filho. Tá passando o número aí. Vai chegar na sua casa quentinho, maravilhosamente embrulhado, né, Yuri? E o sabor inconfundível Dr. Baguete. Por quê, Yuri? Porque é necessário, meu amigo. É necessário. Mais um recado pra você, meu querido, é sobre o nosso canal de cortes, tá? Você que tá aí, que é um impaciente, tá? Você que não tem paciência de assistir, você que tem pressa das coisas, nós fomos obrigados a criar um canal chamado Necessário Pod Cortes. Lá é um resumo de tudo o que acontece aqui. Nós tiramos algumas partes das entrevistas e você pode se inscrever nesse canal, Necessário Pod Cortes, aí no YouTube. Você que também não é inscrito do canal. Yuri, tem gente ainda que não se inscreveu no canal do Necessário, Tem, você cara. acredita nisso? Acredito.
Não queria acreditar, mas acredito, cara. Existe, cara. Existe, René. Ô, gente, senta o dedo aí, ó, Tá no sininho aí, se perdendo inscreva. o melhor assunto do sul do Brasil. Do sul do Brasil. Por enquanto, que daqui a pouco nós vamos dominar o mundo, pastor. Nós vamos dominar. O necessário vai invadir a cena. Por quê, Yuri? Necessário, né? Gente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do YouTube que você só tem a ganhar, meu filho. Nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram, nós estamos no Kawaii. E aonde nós não estamos oficialmente, os piratas da internet tá colocando a gente, meu filho. Tem que mandar mesmo. Tem que. Pode colocar. Pode colocar. Só não Pô, a esquece do palavra tá detalhe sendo importante, hein? lançado. Dá os Dá créditos. os créditos, necessários. gente. Dá os créditos. Tá. O trabalho é grande. O pastor tá mais famoso que o Fábio Júnior na internet, meu filho. Meu filho. Tá em todo lugar, meu filho. Tá aparecendo, o bicho tá demais. Cara, só no nosso tem cortes dele que já bateu mais de 2 milhões e 2 meio de milhões e meio, visualizações. 1 milhão e 700, 1 milhão e meio. É Os muita cortes, gente, É né? muita É gente. muita gente. Aliás, lembrando que é só a gente tá falando do oficial, né? Fora os piratas. Se a gente for somar com os piratas que nos leva aí o Cai a mundo internet afora, do mundo, Pia. Cai a internet, reseta o Matrix. Com certeza. E olha só, esses dias eu recebi um recado no Instagram de uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome, que ela disse assim, por que vocês não deixam os recados pro final? Vou falar pra você por quê, meu filho. Porque isso aqui, ó, ele é movimentado por pessoas, por parceiros. E você precisa interagir com a gente sobre os parceiros. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Então a gente tá honrando quem tá honrando aqui o projeto necessário. E se você quiser, meu filho, passe pra frente depois. Mas quando for ao vivo aqui, você vai ter que ouvir todos os nossos recados, porque é necessário. É necessário, meu filho. Não tem pra onde correr. Certo, meu filho? Pastor Elias Mendes. Hoje nós separamos aqueles assuntos que o povo gosta, que o povo precisa. Nós vamos falar de libertação, meu filho. Sempre isso, né? O povo tá te conhecendo como pastor da libertação, hein, pastor? Como é que Muita é? gente. Aliás, a maior decadência que eu pude, nesses últimos tempos, avaliar hoje nessa área cristã, a maior decadência que nós temos é de libertadores hoje. Muito pouca gente mexe na área. Por conta disso, a procura é gigantesca, né? Inúmeras pessoas estão aí em busca de conhecimento, de saber, de ser liberto, né? Pessoas crentes, não crentes, que professam outras religiões, estão na busca de libertação. Que legal. E olha, cara, o interessante, Renê, quando a gente faz uma pesquisa na internet, é um assunto que não é tão abordado, né, cara? Não. Libertação é uma coisa meio escasso da internet. Tem aquela classe da galera que não acredita quase em nada, né? Que fala Exato. que o pastor tá inventando. Mas tem uma galera, cara, que necessitando de libertação, e o mais triste, não encontra na cidade, não encontra na igreja que congrega. E isso tem sido um problema, né? Pontual, né, pastor? Gigante. É complicado. Hoje nós separamos um tema para falar dentro da libertação. Eu acredito que esse tema, Yuri, é muito atual. Por quê? Porque tem muita gente que sofre com isso e já ouviu várias mensagens sobre isso, mas não consegue se libertar disso. Nós separamos um assunto chamado o passado, meu filho. O passado. Você acha, pastor, tem muita gente que carrega o passado aí no presente? Como é que é? A maior parte das pessoas hoje estão vivendo um presente carregado de passado. Se você carrega o passado no presente, você vai sacrificar o teu futuro. Olha aí. Olha que Entende? sério isso aí, hein, velho? Você nunca vai acessar o futuro carregando o passado nas costas. Com o passado nas costas, você vai ser afligido no presente, nunca podendo acessar o futuro. Comprometendo o futuro. Comprometendo tudo. Eu me lembro que uma vez eu fiz um estudo sobre a era medieval e os caras tinham uma punição que eles faziam num determinado povo, que eles acorrentavam uma pessoa morta em decomposição no corpo de alguém como punição, de um jeito que ele não conseguia sair. E ele ficava carregando aquilo. E ele fazia feridas nessa pessoa para decomposição ter contato com as feridas. Exatamente. E daí quando eu li isso, eu lembro que tinha até uma nota falando, quando você carrega o seu passado é como você carregasse um morto em decomposição, né, cara?
Em qualquer hora ele vai te contaminar, né, pastor? Vai contaminar. Essa era uma forma de punição, né? E há quem diga que fizeram isso, tá? Eu já vou explicando, porque todo mundo pega e deturpa a fala da gente. A gente fala uma coisa, boa parte das pessoas pega só um trechinho e diz, não, isso é heresia. Né? E eu apanho um monte depois. Aliás, não só eu, né? Mas a internet, né? A internet pega doído, né? Então, assim, há quem diga que o apóstolo Paulo também enfrentou esse tipo de punição, carregando sobre suas costas um morto. Ô, louco, isso eu não sabia, não. Aham. Exatamente. É forte. Cara, você já pensou? A situação, a pessoa abrir feridas em você e colocar um corpo em decomposição pra você carregar? Cara, terrível, hein, meu? Isso é terrível. É uma coisa... Então, assim, pra começar nesse assunto do passado, o pastor considera que o passado é um fator libertativo? É algo que precisa de libertação? Eu acredito que esse aí é o eixo central. A libertação, se ela não acontecer na vida de alguém, primeiro porque o nosso passado é um passado já de pecados. O velho homem, ele já está envolvido numa síntese de pecados, né? Tudo começou muito bem, perfeito, até quando a desobediência de Adão e Eva lá no Éden abre aquele portal gigante, onde há um acesso, então, do inimigo, trazendo, através da desobediência, uma espécie de domínio. Eu falo isso em um dos meus e-books que está saindo agora, oficialmente. Ai, meu Deus. Agora sim. Deixa eu falar do meu peixe aqui, Demorou, né? Tá saindo. Eu acredito que até terça-feira próxima, eu acredito que tá na Olha lá. Quando da data, meu amigo. Já, meu amigo. Ele joga terça-feira porque o episódio vai, né? Qual terça-feira, gente? Qual? Terça-feira de agora Deus. é definitivo, agora vai mesmo, né? Então quem quiser conhecer vai ter que acessar lá, não tem jeito. Então assim, quando há esse rompimento da aliança do homem com Deus lá, através da desobediência, abre ali então uma porta que traz consigo agora um homem carregado de situações que ele vai precisar soltar isso. Ele começa a viver um marco agora de coisas que ele vai precisar soltar, meu amigo. Uma hora ou outra ele vai ter que deixar tudo isso em um lugar. Ele vai ter que deixar isso em algum lugar. Ih, rapaz. E Jesus vem e aponta onde ele vai deixar. E daí o homem caminha para lá e deixa nesse lugar que daqui a pouquinho a gente vai falando aí. O peso desse cara é terrível, né? Cara, passado é uma coisa complicada. É complicado. E tem gente, pastor, que tem mais passado do que futuro. Não, com certeza. Né? E vive só do passado. Vive só do passado. Então aí, como o pastor William perguntou a questão se é passivo de libertação, é lógico, se não houver a libertação, esse indivíduo é como se alguém que estivesse caminhando com uma pessoa pesando 50 quilos, carregando 200, carregando 100, vamos colocar aqui 100 quilos, uma pessoa de 50 tentando carregar 100 quilos. O que ela vai fazer? Ela vai arrastar aquilo ali por um espaço pequeno, curto, vai cansar, daqui a pouco não vai aguentar, vai cair pelo caminho e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, nem ele, nem a carga que ele está carregando. Então, ele vai ter que largar isso, entende? Ele vai ter que largar isso. E isso só isso é totalmente um processo de decisão. É a pessoa que decide largar? Exatamente. Quando a pessoa tem consciência de que carregado com alguma coisa pesada, muito mais do que ela, é necessário que ela deixe, se ela não deixar isso, então ela não vai chegar a lugar nenhum. Então tem gente que por si só decide levar uma vida de sofrimento, carregando consigo problemas que, se ela pensasse consigo, né, entendesse que é necessário ela entregar, deixar, colocar isso em algum lugar, poxa vida, ela ia conseguir lograr êxito. Mas infelizmente as pessoas preferem viver uma vida carregando um peso que não é seu do que deixar isso. Eu me lembro de uma historinha que eu gosto de contar isso, de um senhor, um carroceiro. Ele vinha passando pelo caminho e encontrou uma senhora
catando feixes de lenha ali, juntando gravetos. E ela já tinha juntado uma lenha, e aquele homem com a sua carroça para do lado, viu ela com aquele feixe de lenha nas costas, caminhando muito lentamente, parou então a sua carruagem e disse: "Ô, minha senhora, por favor, suba", prestando a ela um socorro, né, na viagem para ela. E ela subiu e sentou-se atrás da carruagem. Então ele seguiu com a carroça, e daqui a pouco, no meio do caminho, ele escutou que alguém estava gemendo. E ele pensou consigo: por certo, essa senhora está passando mal. Quando ele olha para trás, a velhinha está com o feixe de lenha nas costas. Então o que a gente entende com essa historinha? A possibilidade que ela tinha de colocar a carga dela ali, sentar-se e se sentir confortável naquela carruagem, deixando o peso ali, ela preferiu sentar ali e ainda carregar consigo o feixe de lenha. Entende? Não descansou. Não descansou. Então, por isso o nosso episódio hoje é deixar esse passado, essa carga negativa, e deixa isso. Senão a gente não vai acessar nada de especial que Deus tem pra gente. Pastor Elias, uma pergunta em relação a isso aí. O senhor que assiste tantas pessoas, já assistiu tantas pessoas em relação à vida, né? A dar uma direção. Por que pessoas ainda têm essa resistência em deixar o passado? Eu penso que um dos fatores seja aquilo que está ligado ao emocional, ao sentimental. Por quê? Porque existem coisas que estão atreladas a isso. Então parece que na medida em que você vai fazendo essas desconexões do passado, parece que vai machucando, parece que isso vai ferindo. E aí, quando a gente não tem conhecimento de como Deus trabalha com a gente acaba por medo não querer se libertar. E a Bíblia, ela é enfática em dizer que o próprio Deus, ele faz a ferida. E ele mesmo a cura. Ou seja, existem desconexões que vão ferir, vão machucar, mas logo depois vai trazer a cura para quando você decide se desconectar disso. Então eu penso que o temor, de repente, né, pelo fato disso estar ligado, sentimentalmente falando, de repente as pessoas elas se sintam retraídas nesse esquisito, né? Penso assim. Assumir, de repente, um erro ou uma responsabilidade, isso pode ser um fator? Pode ser, por quê? Porque uma questão de deixar o passado compete também a um tratamento de caráter. Entende? Perfeito. O nosso caráter, por conta desse pecado que hoje desenhou na gente uma característica de um homem cheio de soberba, de orgulho, de altivez, essas cargas maléficas trazidas pela consequência do pecado, algumas vezes nos torna difícil, nos torna uma pessoa que não quer, né? Falando na nossa personalidade, no nosso caráter, às vezes a gente não quer tomar essa decisão, não quer abrir mão, não quer deixar, porque o velho homem, o ego, né? O egocentrismo, a altivez, vai falando mais alto. Por isso ele é um fator libertação, porque a gente precisa destronar aquilo que está ali enrustido nessa personalidade, nesse caráter, e que é o tratamento do velho homem. E esse homem tem que morrer. Então, assim, a gente pode pressupor, você poderia afirmar isso, que o problema com o passado, ele tem algo a ver com o espírito maligno? Claro que tem. Tem espírito maligno que trabalha nessa área? Claro que tem. Primeiro que ele é perito, né? Se tem alguém que gosta de ficar jogando passado na cara da gente, é ele, o bicho. Né? Ele gosta de fazer isso. E ama. Ele ama, ele se alimenta. Por quê? Disso. Porque o fato dele é comida dele. Quando ele traz e ele consegue jogar o passado de alguém na cara desse alguém, é o mesmo que ele estivesse transmitindo o seguinte: olha quem você era, meu. Você está se achando quem hoje? Olha onde você estava, olha o que você fazia. O interesse dele é fazer isso, porque quando ele apresenta as nossas velhas caricaturas, nossas velhas imagens do velho homem lá atrás, isso desestabiliza, a gente fica mais ali vulnerável, dizendo, puxa vida, de fato quem eu era, olha hoje quem eu sou, parece que o que eu sou hoje se inferioriza a quem eu era lá atrás. Por isso a palavra de Deus diz, eu gosto quando Deus diz isso,
dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Ele não está mais preocupado com o que eu fiz, entendeu? Ele não quer nem saber quem eu era lá atrás, ele quer que aquilo tudo desapareça. A tal ponto dele dizer que ele vai pegar aquilo que não presta mais, vai jogar lá no mar do esquecimento. Meu Deus. Né? Já pra gente não recordar, não trazer a memória. Aí, se não me engano, foi o Jeremias, né? Ele disse, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero pensar em coisa boa. Paulo já escreveu, se não me engano, aos Filipenses, né? A igreja de Filipos. Ele disse, olha, vocês deverão ocupar a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que é puro, com tudo que é agradável. Se existe algum louvor nisso, então nisso glorificai. Ou seja, não ocupe a tua cabeça com coisa lá de trás. Para de pensar no seu passado. Solta, larga. Porque aí você vai viver um novo tempo, né? Então, a desconstrução do velho homem é processual e tem o dedo do maligno. Olha aí. E o interessante, cara, é que sempre quando o pastor fala de uma influência maligna, por exemplo, em acusar, sempre o interesse do inferno, o interesse do maligno é te marcar em uma queda. Pode perceber. Ele sempre... E, cara, quero falar pra você que tá nos assistindo aqui. Você não será lembrado pelo dia que você caiu. Isso é balela do inferno. Quando nós ouvimos falar de Davi, a maioria das vezes nós trazemos à nossa memória o matador de gigante. Nós trazemos à nossa memória o homem segundo o coração de Deus. E não o homem que adulterou, o homem que mandou matar pra ficar... Não! Quem traz essa existência do passado de um ponto de onde a gente caiu é o maligno. E entenda isso de uma vez por todas. Você não será marcado pelo dia que você caiu. Então, o passado ele é passivo de libertação, pastor. Exatamente. Totalmente. Quem não passa por um processo de libertação, deixando as coisas do passado, do velho homem, o que se vivera lá atrás, esse alguém vai continuar carregando as cargas, vai continuar vivendo ainda numa atmosfera de pesadelo e de coisas lá de trás. Pastor, mas você acredita que isso, a pessoa está condenada, vamos dizer assim, claro que isso é Deus que vai nos dizer, né? Mas a pessoa que fez, vamos utilizar um exemplo, que abortou, certo, lá no começo da vida lá, e depois ela levou pro túmulo isso. Você acredita que isso aí é a salvação dela? Tá em jogo ou não? Como é que eu vou te falar com relação ao pós-túmulo? Pós-túmulo é uma coisa que já está fora da minha esfera, porque fica difícil exercer algum tipo de julgamento. Vou colocar uma ideia, um pensamento, né? Primeiro que se ela levou isso para o túmulo, fica bem difícil. Só Deus pode dizer alguma coisa, porque a consciência, as obras que a gente faz, a nossa consciência, isso é passível de um julgamento do próprio Deus. Mas a princípio, pensando assim a grosso modo, parece ser um grande problemão, hein? Carregar isso, levar isso para o túmulo é complicado. E o arrependimento nessa situação? Aí é que mora o X da questão, como eu disse, né, no princípio da fala. Por conta da consciência humana, a gente não ter essa acessibilidade. Quem é que pode falar que antes dela acessar o túmulo, né, antes da morte, né, em um dado momento da sua vida não deve ter se arrependido, né? Às vezes eu vou a alguns lugares onde sou convidado e eu tenho pavor disso, mas o meu ofício me empurra para isso, que é fazer culto fúnebre, né? Você chega lá, o indivíduo morreu lá, atirado, alguém o matou, ou alguém matou esse alguém a facadas. Só que esse alguém teve um tempo ali antes da morte. Ele ficou internado, passou alguns dias ali num processo. E aí, geralmente, um ente querido chega e diz o seguinte: pastor, você acha que o meu filho foi salvo? Cara, que pergunta difícil de responder. Aí eu digo: olha, eu não sou Deus, nem semideus. Eu não posso dizer
pela mente humana, pela consciência, né? Eu não tenho como prever isso. Agora, quem é que pode avaliar os últimos minutos da vida desse alguém, os últimos segundos? Qual o contato que ela teve com Deus ali? Né? Ah, mas a Bíblia diz que é isso. Gente, a gente não pode pegar e colocar tudo num pacote e dizer é isso que aconteceu. Não. A gente precisa entender que nós não temos condição de exercer nenhum tipo de julgamento acima daquilo que Deus pode fazer. Então a gente entende que os últimos minutos dessa pessoa... Cara, cientificamente é comprovado que não é igual uma tomada que você desliga a sua consciência. Não, Tanto claro que não. Cara, é isso que eu falo. O que tem de gente que se levanta em posição de juiz julgando salvação é incrível. Tem um o que tem de monte, crente é o aí que mais que tem. faz isso? Porque assim, cara, quem pode julgar os últimos segundos? Não vamos falar nem de minutos, mas os últimos segundos de consciência de uma pessoa. Eu me lembro que quando estava acontecendo toda aquela coisa ali com meu pai, eu cheguei, ele aparentemente já estava sem vida, estava sem batimentos, eles estavam tentando reanimar, mas eu me lembro como se fosse agora, que eu coloquei a mão na perna dele e eu falei alguma coisa sobre o meu aniversário e o médico disse pra mim assim, cara, você não pode ficar aqui, ele pode te ouvir. Como assim ele pode me ouvir? Tá vendo? Sim. Então assim, cientificamente é comprovado, cara, que a consciência ainda tá por ali. E o que tem de gente que se levanta pra cravar inferno e condenação sem saber, pega um histórico de vida visível, mas não sabe o que aquela pessoa já ouviu falar de Jesus, Exatamente. ou o nível de arrependimento, porque uma coisa é certa. Você que me assiste aqui, uma coisa é certa, você pode ser ateu, você pode não acreditar em nada, mas quando a água tá batendo, meu filho, quando você tá morrendo, você vai lembrar. Lembra. Você lembra que alguém falou alguma coisa. Lembra ou não lembra, pastor? Lembra? Eu entrei numa UTI, num hospital lá em Curitiba, atendeu uma pessoa que era a esposa de uma ovelha da nossa igreja, né? Ela estava já nos momentos finais de vida. E aí eu cheguei até ela e disse para ela assim, olha... Ela não tinha força mais para fala, porque ela estava com uma infecção generalizada e isso então tirou as forças, né? A pessoa já não tinha mais força, falando muito baixinho, já não conseguia falar mais, abriu o olho só com uma visão pequenina, não conseguia quase nem falar. E eu segurei a mão dela e disse assim, olha, você quer fazer uma aliança com Deus agora? Você quer? Se você quer, aperta a minha mão. Ela lutou com as forças dela e apertou a minha mão. Então eu entendi. Eu disse, ok. Então depois desses sinais que você está me dando, eu vou orar por você. E eu comecei a fazer aquela oração. E essa pessoa então fez novamente uma aliança de reconciliação com o Senhor, porque ela estava fora dos caminhos do Senhor. Então, quem é que pode exercer algum juízo sobre alguém? Para com isso, gente. Nós não temos esse direito. Absolutamente não. Aí. Eu não quero, Deus me livre, entrar como um juiz aí, falar, cravar. E olha que eu conheço uma galera que crava, viu? Tá cheio tem de juízes Esse aí aí dando foi pro inferno. sentença aí, pelo amor de Deus. E uma coisa importante a se falar, a gente até falou em um outro episódio aqui, eu acho que foi da psicóloga Mel, né? Essa questão de levar as coisas pro túmulo, né? O pastor acabou de falar aqui também que é um fardo muito grande, né, cara? É muito fardo, independente do que foi. Se você matou alguém, se você abortou, né? Não pode levar pro túmulo, porque você vai levar um fardo muito grande e também tem o pós, né? O pastor é a favor da pessoa, além de confessar a Deus, confessar a alguém? Sou. Isso é muito importante, tipo... É importantíssimo. Primeiro que hoje, esse é o meu papel. Eu exerço um sacerdócio justamente para isso, entende? Então, assim, algumas vezes é necessário que alguém me procure para fazer. Eu sou aquela pessoa que vou ser um tutor para esta pessoa. Eu vou apresentá-la diante de Deus. Eu vou com ela buscar, né? Levar, interceder, conciliar essa necessidade, entende? De confissão. E então eu sou um papel, eu sou um instrumento de Deus para isso. Mas Faz a em qual ponte, né? caso daí? Tipo, tem como diferenciar isso? Ó, esse caso precisa, esse caso não precisa. Aí, na verdade, é uma questão muito mais do indivíduo,
entende? Agora, é lógico, existem casos que a gente acredita, entre aspas, que há uma necessidade, entende? A gente rotula isso e tal, mas não existe vamos dizer assim, uma escrita bíblica dizendo, ó, esses, entendeu? Aí tem muita gente que fala um monte de coisa, né? Os pecados capitais e coisa arada. Outro papo para outra história, né? Esses casos que o senhor diz são casos que, por exemplo, a pessoa precisa fazer ser assistida por conta de consequência daquilo. Isso mesmo. Consequências espirituais, inclusive. Isso. Vamos pegar aqui os pecados de ordem moral, entendeu? Os imorais, por exemplo, né? Porque pecado hoje tem uma série de categorias, né? Mas vamos pegar a imoralidade, por exemplo. Alguém que estuprou, né? Um pedófilo, alguém que matou alguém que, enfim, adulterou, enfim, uma série, né, de situações. Então, esse indivíduo ele precisa ser acompanhado, entende? Ele precisa, não basta ele só dobrar o joelho lá e dizer, Senhor, me perdoa, estou perdoado, amém. Não. Primeiro, é necessário que ele seja acompanhado, e pode ser que eu vou apanhar por causa disso, que tem muita gente religiosa que diz, não, mas o nome de Jesus é poderoso para libertar, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ser raso demais no conhecimento. É necessário que esse alguém, além dele pedir perdão, se ele cometeu esse delito, é porque alguma coisa o motivou. E essa motivação que o empurrou, essa raiz que o empurrou, aonde é que ela estendeu seus brotos? Aonde é que isso chegou? A que ponto? Aonde é que se desencadeou isso nesse alguém? Então, o que é o meu papel? Encontrar as raízes. Buscar junto desse alguém aonde é que isso se enraizou. E aí sim, junto com essa pessoa, num acompanhamento pastoral, fazer essa desconexão, injetar ali o veneno que vai matar isso, que é a palavra de Deus, o ensino, um aconselhamento, né? O cuidado, a direção, a mentoria bíblica para esse alguém e o cuidado espiritual para essa pessoa. Então, por isso, esse é o meu papel como sacerdote hoje, né? E acompanhar o desenvolvimento também comportamental do indivíduo é importante, então. É importantíssimo, porque ele precisa dar sinais dessa mudança, de cura, né? Então eu preciso acompanhar. Esse alguém precisa ser acompanhado. Sozinho não vai conseguir chegar lá. A verdade é que, não sei você que me assiste, mas assim, a grande verdade precisa ser dita. Às vezes você está passando por um problema e você vai contar para alguém que... Ô, meu filho, você vai contar para uma pessoa que tá pior que você. Procure um homem abençoado, um homem de Deus, um pastor, procure uma direção para falar, porque assim, cara, é certo que Deus revela, ele revela, mas pastor não é cigano, meu filho. Claro nós que não não. lemos mão, nós não temos bola de cristal, entendeu? Você precisa procurar uma pessoa que tenha a palavra correta para te direcionar, porque senão você vai ficar nesse loop infinito. Uma das perguntas que nós colocamos aqui, pastor, é sobre assim, ó, quando uma pessoa te procura, como que você começa esse processo de rastreamento, de pesquisa, de mapeamento espiritual para entender que o problema dela tá ligado ao passado? Como começa? Então, eu preciso entender o seguinte, se eu na fase adulta estou apresentando alguns comportamentos pecaminosos, se eu na minha fase adulto tenho as minhas características, são características de... eu expresso isso no meu caráter, me sentindo uma pessoa frustrada, decepcionada, fracassada, cheia de rebelião, alguém violento, agressivo. Esse alguém só é quem ele é na fase adulta por conta de tudo quanto foi aplicado na sua fase quando criança. Então, por isso, eu preciso então fazer um mapeamento de conhecimento de como tudo foi desde o momento do planejamento desse alguém. E é justamente aqui que eu vou me enroscar com os religiosos aí de plantão, que depois pode bater, não tem problema não, aqui é tarimbado.
tá? Que simplesmente chega lá e diz, não, vamos aplicar o óleo, o nome de Jesus tem poder, acabou a oração, a teologia, né, do sai, em nome de Jesus, está curado, está liberto, tá? Gente, nós precisamos fazer a desconexão dessas coisas junto com a pessoa. Sozinha ela não consegue, tá? Eu não estou dizendo que o nome de Jesus não tem poder, ele tem poder, mas a gente precisa acompanhar as atividades dessa pessoa, o comportamental desse alguém precisa ser assistido, não é mesmo? E aqui é o segundo fator de enrosco. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje uma leva de pastor que está se ungindo sozinho, tá? Se intitulando, pelo fato de apenas ser um pregador. Gente, pastor não é conhecido por ser bom pregador. Aliás, tem pastor que não sabe nem pregar direito. Ser pastor é ser pai espiritual. É exercer uma paternidade. Você, como pai, na condição de um pai, você precisa conhecer seu filho, não é mesmo? Então, como é que eu conheço meu filho? Conhecendo todo o ciclo, a história dele, a projeção de vida dele, conhecendo a caminhada dele, caminhando com ele, não é mesmo? Quando você tem seu filho, você passa a rua sozinho e larga ele do outro lado para ele passar sozinho, você entende que ele é vulnerável, que ele é pequenino, que ele precisa da sua mão, ele precisa sentir o tato da sua mão para ter segurança, ele vai aprendendo a ter visibilidade, cálculo de distância, porque senão, se ele não tiver esse tipo de cálculo, ele vai sofrer uma colisão, o carro vai atropelar e ele vai morrer. Então, ser pastor não é ser pregador. Ser pastor é ser pai espiritual. É diferente, tá, gente? Depois dessa aí, o que eu vou falar? Aí Essa é uma grande verdade, mano. Fica complicado. Essa é uma grande verdade, que às vezes me aborrece. Por quê? Porque a gente tá vendo agora, Renê, ultimamente, é uma leva de pastor que, pelo amor de Deus, o cara nunca foi num país, nunca entrou num país e parece que ele ama ter o status de colocar lá conferencista internacional. É bonito, Pô, né? gente, É bonito. pelo amor de Deus. Ele não sabe nem o que é uma conferência, não é mesmo? Ah, eu sou pastor, agora eu sou pastor, acabou, eu sou pregador. Meu irmão, você sabe o que é ser pastor? É ser pai. Se você se diz pastor e não sabe exercer uma paternidade pastoral sobre os filhos espirituais que Deus está te dando, se você é alguém que ganha uma ovelha, não sabe ter paternidade sobre ela, você é um causador de aborto espiritual também. Porque você está matando esse alguém, você vai responder por esse alguém. Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade e de conhecimento. Então não se apresse, não. Primeiro conheça. A gente primeiro precisa conhecer, aprender, sentar, ouvir, entender, conhecer para depois pegar o cajado na mão e dizer, vou ser pai. Vou ser pai. Aí pronto. Até porque pastor sem ovelha é meio complicado, né? É difícil. Né? É muito fácil você pegar e falar que é pastor e cuidar e jogar uma palavra ao vento aí e ir embora. Pronto. Não, isso aí não é pastor. Aí Não é pastor. Agora pastor cuida. Pastor acompanha. Orienta. Né? Orienta, aconselha, puxa a orelha. Exatamente. É assim, mano. Agora, assim, você como pai, pastor William, você sai contando para os outros as peripécias da Isis? Você não sai. Nunca. Tem coisa que ela faz lá que é coisa entre filho, pai e filha. Não é mesmo? Então, assim, quando você reportou essa ideia, se remeteu a essa ideia das pessoas sair contando para todo mundo, pelo amor de Deus, ou você tem um pai espiritual, uma mãe espiritual de verdade, né? Com um pacto de fidelidade pastoral, porque a gente precisa ter pacto de fidelidade pastoral com a ovelha e com Deus. Olha quando o Damasceno Eliezer saiu para procurar uma noiva para o Isaac. Eu gosto de falar disso, né? Ele disse, mete a tua mão aqui na minha coxa. Vamos fazer um pacto, nós dois aqui. E não era na coxa, né? E aí já se sabe, né? Eu falo sempre isso, não era né? na coxa. Vou apanhar de repente aqui pelos que não conhecem, né? Mas quem conhece já sabe. Aquilo era um pacto de virilidade, tá? Né? A coxa é o modo elegante da Bíblia expressar. Mas no conteúdo histórico, era a mão naquilo mesmo. O pacto de homem era assim. Entendeu? Dizia, ó, nós estamos aqui fazendo um pacto de homem para homem, hein? Você vai sair. Honra isso aí que você tem na perna aí, meu filho. Você tem aí, meu amigo. Daí Honra. vem o ditado, né? É isso aí. Daí aí surgem os ditados hoje que a gente tem aí. Então, ó, o pacto tá feito aqui, você vai sair. Quais são as regras do nosso pacto? Não tome mulher estrangeira, hein?
Não vai pegar a mulher estrangeira. Olha qual a mulher que você vai trazer pro meu filho. Cara, que responsabilidade que esse cara tinha, hein, Renê? Sair pra forte. procurar uma mulher. Pelo amor de Deus. Que coisa. É duas coisas que a gente põe na mesa, né? A responsabilidade que tinha o Eliezer, cara, o peso que estava sobre ele, e ao mesmo tempo o segundo sentimento de confiabilidade do pai Abraão. Dizer, meu Deus, cara, o meu Senhor confiar em mim desse nível, né? Então ele E conhecer, porque ele sabia. E conhecer. Não é Conhecer os escolher uma gostos, né? camiseta, né? Uma roupa. Ah, meu amigo. Falando nesse assunto, pastor, uma coisa interessante aqui, o senhor estava dizendo, eu viajo aqui, né? A gente se conhece tão bem, né? Que a gente se comunica pelo olhar, né? Pelo olhar. Quando eu chego lá na igreja, às vezes você não está bem, porque a gente não é obrigado a estar bem sempre, nem sempre a claro gente que está não. bem com tudo, né? Então, o pastor bate o olho e 2 olhares ele já tem uma detecção. já tem, né? Porque conhece, né? Porque a gente já está nessa caminhada também faz alguns anos também, né? Muito tempo. Muito tempo. É incrível. Então, assim, é preciso fazer um mapeamento. Como todo processo de libertação, você identifica dentro desse mapeamento Isso. que a pessoa está sofrendo pelo passado. Então vamos lá. Voltando novamente à fala aí dessa pergunta, né? Da pesquisa? Isso, da pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui... Isso aqui é preciosidade, gente. Isso aqui que eu vou passar aqui é preciosidade. Por isso que eu tô falando que eu não vou em qualquer podcast, mano. Porque é complicado, né? Eu fico feliz. Aqui é necessário. Aqui é necessário. Eu fico feliz. Aqui me obriga por causa da palavra. É necessário. necessário. Entende? Então eu tenho que... Vamos lá, né? Então, assim, eu ensino, como um pastor e também libertador, eu ensino que todas as vezes que eu quero ter uma detecção do presente dessa pessoa, eu passo então a fazer uma investigação com essa pessoa. Sento com ela, assim como você que vai ao médico. Chegou lá, o doutor não tem bola de cristal. Você chega lá e diz, doutor, vim aqui que eu não tô bem. Ele vai dizer, uau, vou te dar esse remédio. Não. Ele vai, mas o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma dor no meu estômago. Ok. Aí ele já vai te perguntar, mas alguém da sua família sente isso? Minha mãe e meu pai. Opa, acendeu-se uma luz. Hereditariedade. Isso já vem de berço. Então é o seguinte, nós vamos ter que fazer aqui alguns exames, tá? Quando tudo isso começou? Aí ele começa a fazer todo esse transcorrer, né, de perguntas para esse paciente. A mesma coisa eu vou fazer como pastor. Vou sentar esse alguém aqui na minha mesa, aqui no meu escritório, pacto de fidelidade com esse alguém, porque tudo que acontece ali fica ali, né? Nós estamos vivendo um problema sério hoje, porque tem muito pastor que ainda nem foi curado, né, e quer curar os outros. Aí, consequentemente, a pessoa conta o seu passado, a sua história, o seu histórico ali, no outro dia toda a igreja está sabendo, né? Eu sei que estou falando aqui com gente que já foi vítima disso aí, né? E, de repente, por causa disso, hoje você tem medo, você ficou literalmente irredutivo. Eu tenho medo, eu prefiro me calar, eu não quero falar, e está sofrendo seus males. Pelo amor de Deus, não generaliza. Tem muita gente séria ainda que pode te dar respaldo, te atender, tá bom? Não coloque todo mundo nesse pacote, pelo amor de Deus. Tem gente séria assim, nesse Brasilzão aí, tem homem de Deus que pode te ouvir e ser instrumento de Deus para sua vida. Sentei-me com esse alguém. É hora, então, de começar a fazer um planejamento, né? Conhecer toda a projeção desse alguém. Ela vai me contando a sua história. E aqui eu vou identificando. Eu vou estudando essas fases, tudo que vai aqui. E aí eu vou conseguindo, então, chegar a um denominador do que essa pessoa está me apresentando hoje. As características que ela está me apresentando hoje são oriundas do comportamento. Então, desde a fase de criança, adolescência, juventude, até a fase adulta. É todo um investigativo. É todo um processo, É né? um processo. Pastor, assim, dentro dessa visão, alguns sinais, assim, por exemplo, o isolamento, a fuga da pessoa, agressividade, medo, isso pode estar ligado ao passado? Totalmente. É nessa hora que a gente descobre que quando esse alguém apresenta esse tipo de comportamento, é por conta de tudo aquilo que ela viveu antecipado, ela assistiu, ela experimentou na pele.
a gente só entrega aquilo que recebeu. Entende? Às vezes a gente cobra da pessoa, e eu vou falar isso aqui abertamente porque eu sei que depois pessoas vão me procurar por causa disso, né? Eu tenho atendido muita gente do Brasil e fora do Brasil que tem me apresentado características do marido lá. Por exemplo, meu marido, pastor, não tem carinho comigo, é agressivo, eu por causa disso pedi divórcio, estou me separando, eu não aguento mais, esse cara é isso, é aquilo. Beleza, de primeira instância parece que você está certo. Agora, a pergunta é, você já conhece essa pessoa, conheceu essa pessoa? Você acha que é ela que está fazendo isso do nada? Você entende que é melhor pedir o divórcio do que acreditar que Deus pode mudar, quebrar, tratar, reeducar o caráter dessa pessoa? Será que o que ela está te passando não foi justamente aquilo que ela recebeu? Será que você não tem, de repente, a sensibilidade de pensar por esse outro ângulo e entender que ele não é assim ou ela não é assim, vice-versa, né? Por, de repente, a criação, a forma de como foi projetado, planejado, e de repente ela vem carregando isso e agora ela está despejando aí, nesse relacionamento. Então, cuidado, tá? Qualquer tentativa agora de um divórcio, de uma separação pode ser precoce. Calma aí. Vamos pensar por essa outra janela, né? Então, possivelmente, eu sou aquilo que eu ganhei, aquilo que eu recebi. Por exemplo, vamos pegar o comportamento aqui de fuga. Uma criança que assistiu seu pai sempre fugir de responsabilidades. Essa criança cresceu entendendo que uma responsabilidade pode empurrá-la para a fuga. Então ela cresceu adulta e chegou o momento de um compromisso sério apertá-lo. Ele olha e diz, meu pai fazia isso, eu vou fazer isso. Está enrustido no caráter dela, vou fugir. Então ela vai ter fuga sempre. Ela vai se ocupar com qualquer outra coisa do que aceitar, mexer, desenrolar, né? Ser coerente com o compromisso que está ali lhe apertando. Entende? Essa é uma questão na área de fuga. Por exemplo, uma outra hora de agressividade. Uma criança maltratada, ainda lá, diante das brigas de pai, de mãe, né? Às vezes, no meio desse seio familiar, eram vários filhos, né? Essa criança era mais cobrada. O pai, a mãe brigavam mais com ela, era mais rude com essa criança era espancada. Ela vai crescendo, entendendo que o melhor defesa é o ataque. Então ela é agressiva, ela experimentou isso na pele e ela cresceu assim. Então ela vai apresentar caracteres daquilo que foi inserido nela lá na sua infância. Tem tudo a ver com a sua infância e seu passado. Nada é do nada. Nada é do Essa nada. que é a parada, Nada né? é do Sabe? Caiu em mim uma bola na minha cabeça aqui e eu fiquei violento. Não, gente, ninguém é violento. Eu conheço muita gente violenta, né? Conheço. Aí você olha e diz, nossa, o perfil dessa pessoa é violenta. Ela não é violenta. Simplesmente do nada. Existem fatores que culminaram, que empurraram essa pessoa a ser assim. Entende? E algumas vezes está dentro dela ainda. Ela carrega aquilo. Ela até tem a consciência, mas ela não consegue se dissolver disso. Entende? O inimigo criou nela aquilo que a gente chama de fortaleza. Criou uma fortaleza nela. Uma parede, né? Uma estrutura de fortaleza tão forte que essa pessoa é diferente no meio dos irmãos. Ela é reclusa, ela é fechada, ela é rebelde, ela tem medo de perder, segura tudo para ela, prefere ela perder do que dar para o outro irmão perder, a família, enfim. Então ela vai apresentando esse tipo de comportamento. Aí quando você olha, você vai entender que em algum momento, em algum dado momento da sua história, acontecer alguma coisa que desencadeou isso. Entende? E que ela nunca buscou, não quis, prefere se resguardar, deixar, tem medo, carrega consigo uma série de fatores e que agora na fase adulta, na velhice, vai morrer assim e não vai se entregar. Que coisa. Ó, você veja o rei Asa, né? O rei Asa, a Bíblia diz que ele consultava a Deus. Ele consultava a Deus sempre. Ele era um rei bem-sucedido. Os leitores da Bíblia sabem do que eu estou falando. Só que aí, num dado momento da história do rei Asa, ele encontra um apoio de um cara muito forte, que podia subsidiar ele financeiramente, dava cobertura bélica,
né? E poderoso, o cara era muito forte. Chega ao ponto que ele não recorre a Deus. Ele vai pegar essa oferta que foi dada a ele e se agarra ali e esquece de Deus. Por esse momento, Asa deixa Deus do lado e faz uma aliança. Recorre ao homem e esquece de Deus. Então vamos detectar onde estava o problema do Asa aí. Em algum momento da vida do rei Asa, ele tinha necessidades nessa área. E que quando ele encontra, ele se agarra ali. E esquece-se de Deus. Consequentemente, a gente é a resposta daquilo que a gente faz. A consequência dele foi que Deus não gosta daquilo, vai lá, fala para ele, né? Ele não se arrepende, ele fica com o coração endurecido, cai com uma doença nos seus pés, e o texto bíblico vai terminar dizendo: e morreu Asa doente dos pés, preferindo antes recorrer aos médicos do que a Deus, e foi enterrado no túmulo de seus pais. Então, infelizmente, nós temos aí fortalezas geradas na vida de pessoas que estão seguindo fases, chegando na velhice. E o pior, a tendência na velhice, por conta da velhice, é revelar um nível maior daquilo que a gente já apresenta lá atrás. É por isso que você ouve hoje as pessoas dizer assim: meu Deus, o velho ranzinzo. A resistência maior, velho, né? vai ficando né? Pior ainda, aí o negócio complica. A idade chega, a resistência é maior. A resistência é maior. Fica mais... disso. É complicado. Vai demorar, hein? Complicado? Pastor, quando você ouve a palavra passado, você poderia caracterizar ela a um tempo ou a um lugar? Eu penso muito mais num lugar do que um tempo. Ó, aí já fica interessante. Claro. Ela não é um tempo, ela não é uma estação, ela é um lugar. Muito mais a ideia de um lugar do que um tempo. Por quê? Defina. Vamos definir. Porque assim, se for tempo, acabou, já era, não tem mais o que fazer. Se for um lugar, dá tempo de eu Acessar. acessar. Entende? Então assim, mas e passou o tempo, eu não posso resolver mais. Acabou. Tempo passa, acabou, meu irmão. Acabou seu tempo. Você está fazendo alguma prova lá no Detran, o cara olha, tempo esgotado. Parou. Você perdeu tua prova, meu amigo. Se você não preencheu todo, acabou, já era. Tempo, esgotou. Se eu considerar o meu passado um tempo, acabou pra mim, mano. Posso me enterrar porque era um problema. Não tem como mais Não tem como mexer resolver. mais. Agora, se eu considerar ele um lugar, é possível dobrar os meus joelhos aqui. Teca lava xandaraia. E aqui eu resolver tudo isso. O tempo passou para Jacó, mas ele chegou no lugar da reconciliação. Chegou o dia em que ele se encontra com Esaú, passado de problema. Ó, lugar de resolver coisas. É aqui no Val de Jaboque, nós vamos resolver isso aqui. Tem uma briga antecipada, ó, nós vamos treinar nossa guerra aqui. Aqui você vai ser abençoado, daqui a pouco tem Esaú aí, eu tô abençoado, saí, tô mancando, não tem pra onde correr, então é agora. Ali se resolvem coisas, entende? Então se eu pensar que é apenas um tempo, acabou pra mim. Então existem duas coisas a gente observar aí. O passado, ele pode ser um lugar de acesso para o sofrimento, para você sofrer, para você carregar o que não deve carregar, para você sofrer consequências de viver no passado, mas ele também pode ser um lugar de solução, Também. de você acessar ele para solucionar. Exato. Só que uma vez solucionado, daí abandona, né, meu filho? Abandona, meu amigo. Porque assim, resolveu, acertou, mano, já era. As coisas velhas já passaram, Já era. meu filho. Entendeu? Vamos pra cima. É jogado no mar do esquecimento. Só que é uma decisão da própria pessoa, É uma né, velho? decisão. Você tem que querer. E muita gente Decide segurar. segurar. Eu tenho, como pastor e também terapeuta, vamos dizer assim, é triste você ver muita gente que não quer. Não quer. E o pior não é isso. O pior é quando há duas pessoas unidas, por exemplo, num relacionamento, uma família. E o esposo quer, mas a esposa não quer. Aí ele olha para ela e diz: se liberta desse passado. E ela não quer. Aí vira aquela coisa, puxa, que danifica, né? Que acaba, puxa vida, dando um problema, tornando doentio o relacionamento, porque a pessoa percebe que a outra não quer deixar,
né? Não quer. E, consequentemente, isso acaba refletindo no relacionamento, né? Então, a gente tem que querer. Não tem pra onde fugir. Tem que querer. Acho que quando o assunto é relacionamento, meus amigos, é interessante a gente perceber uma coisa. Eu já conheci muita gente, pastor, por exemplo, assim, no passado ela foi traída. Certo. Aí ela casou bem, casou com um homem de Deus, casou com um cara que é... Mas ela continua achando que ela vai ser traída e ela leva isso pra sempre, não consegue ser feliz e fica amarrado naquilo. É impressionante, cara. Por isso não é um tempo, é um lugar. Ela tá trazendo de lá, carregando aqui. Num ambiente que não tem nada a ver. Ambiente. Não faz parte do presente, o passado. Ela tá carregando. Ela trouxe o chapéu do Fred Krueger. Entendeu? Igual no sonho. Igual no sonho. O cara é um telespectador nato. É a transição, velho. É a transição. Né? Tá trazendo. Então, assim, a grosso modo é necessário dizer o seguinte: deixe no passado aquilo que é do passado. Entendeu? Não carregue aqui. Senão eu vou transicionar isso pra cá. Existe um personagem que eu queria falar antes da gente dar um outro recado aqui. Porque aconteceu uma maravilha aqui nesse estúdio. Eu já senti o cheiro. Mas um personagem, pastor, por exemplo, que o pastor poderia ilustrar, bíblico. José, ele é um exemplo de passado e presente? O José vai mostrar isso, né? Vai mostrar que não é tempo tão somente, né? Mas que a ideia muito maior é lugar, né? Porque ele transiciona. Você veja que depois de tudo que ele passa, né? Vitimado pelos irmãos, e graças a Deus que ele vai entender, mesmo na velhice, tá? José agora, ele já tem uma idadezinha, ele tá entrando já lá pra velhice depois, né? Nunca é tarde para se libertar do passado. Por isso não é tempo, é lugar. Nunca é tarde. Ele está, né, no Egito, governador, ele está governador no Egito, não é mesmo? Depois do processo que ele passa na casa do pai, da mãe, com os irmãos, venda, escravo, Potifar, perseguição, está governador do Egito. Pronto. Todo mundo está pensando assim, olhando por um binóculo, dizendo assim, cara, esse cara se sucedeu bem. Oh, felicidade, o cara tá governando, tá uma crise imperando em toda a terra, mas o cara tem sabedoria, meu, tá guiando tudo, tem fartura no Egito, tá tudo 10. Até a família dele aparecer, meu amigo. Quando a família aparece, revela-se o que ainda está com ele, não é? Quando ele vê os irmãos, ele diz, uau, lembrei do que me fizeram pelas entrelinhas, né? Agora eu tenho poderes e agora chegou a hora da minha vingança. Entende? É nessa hora que a coisa complica. Porque aí todo mundo já conhece aquela velha história, o que ele faz, né? Deixa o irmão dele lá preso, enfim, toda aquela história, pega o canequinho lá, coloca lá no meio da alimentação, enfim. Pulamos essa fase para chegar no momento em que, depois que ele faz tudo isso, o texto diz que ele foi chorar lá na recâmara do faraó. E o choro dele dava para se ouvir lá. Que choro era esse? De 20 anos embargado dentro dele. Como não era tempo, mas era lugar, ele conseguiu resolver ali. Quando ele se revela para os irmãos, depois de tudo, ele se dá a conhecer, o texto diz. Aí ele olha para os seus irmãos e disse, olha, eu entendi. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Não carreguem culpa. Não tragam culpa. Não. Não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus. Vocês só foram os instrumentos que Deus usou. Então, José é um personagem típico de alguém que estava carregando coisa do passado e que, graças a Deus, deixou depois, né? Dando para a família dele as melhores terras que tinham lá na época. É incrível como a Bíblia ela tem referência para tudo, né, cara? E tem gente que insiste em pregar o que não tá na Bíblia, né? Exatamente. Ixi, se a gente fosse falar de Bíblia mesmo, mano, só a história ali do Benoni para Benjamim, só essa transição de Benoni para Benjamim,
Pelo amor de Deus. É um momento de destruição daquilo que era passado. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso. Fala de destruição Mas agora. antes, meu filho, nós vamos falar de uma destruição. Coisa aqui, meu amigo. Vamos destruir esse O negócio. diferente tá aqui, ó. O diferente. Olha aí. Gente, nós damos aquela pausa para falar mais uma vez o nosso patrocinador premium, que é o Dr. Baguete. Pastor, dá uma olhada nessa caixinha que chegou pra gente. Não, isso aqui é outro nível. A Olha caixinha Olha mágica, isso aqui. meu filho. Olha isso aí, Olha gente. só isso aqui. Muito bem embalado, quentinho. Ó, já quase que você quer comer o meu? Não. É, aqui, ó. Aqui, ó. Ô, William, mas o que você pediu aí? Qual que é o nome? Eu pedi um chamado Dr. Montanha, meu filho. Meu Deus do céu. Montanha, pastor, pra escalar essa montanha aqui, ó. Olha só. Pena que não dá pra filmar a Eliane ali. Olha É, né? aí. Porque... tá comendo, né? Tá moendo assim, ó. Só pro povo entender, gente. Olha lá. É Dr. Baguete. Dr. Baguete é o que há de melhor, minha gente. Olha, você pede no iFood, chega na sua casa quentinho e eles gentilmente, como todo episódio, mandaram aqui o lanchinho pra todo mundo que tá no estúdio. Então, Exatamente. pra você comer um bom lanche, é o Dr. Baguete, meu filho, tá passando aí pra você. É só pedir, é só contato. pedir. É só pedir que chega na sua casa. Certo? Então, pastor, voltando a falar, o que tem de gente? A Bíblia, ela é tão rica em detalhes, Cara, tudo tem lá. E tem gente que insiste em pregar o que não tá lá, meu filho. O que os altares hoje foi tomado por coach que fala só de Obrigado, coisa que o povo quer ouvir e achismos. Emoção. É complicado, né? Mexe com a emoção, né? É, meu filho. Eu não aguento mais essa história, gente, de coach. Coach. Nome Mas bonito, deixa eu né? esclarecer, gente. Eu não sou contra coaches. Pelo amor de Deus, não vamos pegar minha fala e deturpar. Não sou contra a fala, o coach, tá, gente? Não é isso. Mas eu gostaria de dizer que nós não vivemos de autoajuda tão somente. Nós vivemos da palavra de Deus, né? A gente não vive apenas só por uma motivacional, de uma motivação momentânea, né? Você vai aí nos cultos agora, você escuta as pessoas, olha o cara pregando lá, né? A ideia do coach, entre aspas, né? Dizer, olha, diga aí pra você, pro teu irmão, 3 vezes, eu posso. Pelo amor de Deus, né? Gente, Tem que rir pra não chorar, né? Aí não dá. Gente, se a palavra não te confronta, eu já disse isso várias vezes aqui. Se você está numa igreja onde você não sai com vergonha de si mesmo quando você ouve a palavra, se a palavra não gera em você um arrependimento, uma vergonha, se ela não te desmonta, meu filho, você tá no lugar errado, porque a palavra é confronto. No último domingo, eu não estou aqui puxando, puxando aqui para cada um, né? Não tô fazendo isso, puxando o saco aqui do pastor, mas é o meu pastor, caramba. Eu tava na igreja, culto de ceia, tudo pra ter uma mensagem lá abençoadora. Foi uma mensagem sobre o Apocalipse, a volta de Jesus e inferno, meu filho. E se você não tiver aí, você vai pro inferno mesmo. E cara, foi de sair. Foi de molhado. Então, assim, gente, a palavra confronta, meu filho. Como é que é? Eu fui na segunda. Teve gente aí que burlou, hein? Teve gente que burlou. Ai, Jesus da glória. Então, cara, é difícil. Se a igreja não te confronta, se a palavra, né, não te confronta, fica muito complicado. E, pastor, a gente tá falando tanto do passado aqui como algo ruim. Existe alguma forma desse lugar chamado passado ele nos ajudar de alguma forma boa? A gente sentir um bem-estar com o passado? Não, aqui vale a pena. Como é que é? Primeiro que a gente precisa entender o seguinte: se você não quer ter, né, agora, fica até estranho dizer isso, né? Mas vamos pegar aqui uma família que não quer ter filhos com comportamentos agressivos, portando consigo uma série de coisas ruins. Tudo isso começa já no planejamento familiar, entende? Tudo começa já na aliança do casamento, do relacionamento. Tudo começa aí. Se as pessoas entendessem o valor da aliança, o que está gerando, né, o casamento de verdade, se elas entendessem o que é a finalidade do casamento mesmo, de fato,
nós teríamos uma geração que a gente diria assim, nossa, o passado desse alguém foi maravilhoso. O namoro, que é necessário, né? Puxa, que namoro gostoso, né? Tem coisa que a gente lembra do passado que a gente não quer que se apague, né? Diz, cara do céu. Em contrapartida, nós temos algumas coisas que a gente não quer nem lembrar, mas pelo amor de Deus, cara. Deus me livre, né? Cara, Deus me livre, rapaz. Mas ele é branco, o Padre Negro, né? compadre, Deus me livre. Deixemos, né? Deixemos. Então tudo começa na aliança. Eu falo sempre, mano, começou bem no relacionamento, no casamento, nessa unicidade, que a unicidade é a união de duas pessoas, né? Diferente de unidade que posso agregar muita gente. A unicidade é de duas, né? Uma unicidade ali. Cara, é tão gostoso quando você, poxa, encontrou alguém, foi encontrado por alguém, ali namorou, né? Já começou bem, você namorou, você não burlou as etapas, né? Você noivou, você não de jeito nenhum tomou aquela decisão precipitada, como diz o pastor Denis, de ter bebido mel antes da hora, né? Isso é tão A abelha vai dar puro, ferroada. né? Ó o abelhão aí. O abelhão, o zangão, né? Então... Ai. É complicado, gente. É complicado. O zangão aí é complicado. Tem hora que não dá, gente. Tem hora aqui que é complicado, né? Quando você não burla, né? E você aguenta, resiste isso. E depois isso saudavelmente acontece, o casamento. Uau, cara, essa é a melhor coisa que pode ter te acontecido. Eu não vou aqui colocar todo mundo agora, né, numa guilhotina e dizer você errou por causa disso, se lascou. Não. Eu estou dizendo que essas etapas são saudáveis. Importante. É importante. Importantíssimas. Então, a partir dali, aquele marido sonhador com aquela guerreira sonhadora, olha assim, diz, amor, quando é que a gente vai ter o nosso primeiro filho? Automaticamente a gente detecta nela e nele a primeira coisa gostosa do ser humano, que é o desejo de sonhar. Sabe? Essa criança já vem de um vínculo de sonho. Juntos. Já vem junto. Isso é maravilhoso. Gostoso demais. Essa criança é sonhadora. Eu sonho, porque meu pai sonhava, meu pai era sonhador, né? Por isso que José chamou os pais lá. Eu queria contar um sonho para vocês. Poxa, sonhei com isso, com aquilo. Pai e a mãe, eles sabiam o que eram. Eles sabiam. Conheciam bem José, não é mesmo? Então, tudo aí começa a projeção de vida, né? A projeção desse filho. Esse filho já vai nascer dentro de uma ideia de projeção. Já está colocado sobre esse baby uma visão de progresso e de projeção. Esse bebê vai nascer com uma grande ascendência de projeção. É aquela pessoa que projetará coisas, sabe? Sonhará coisas, projetará coisas. A gente é o maior responsável pela nossa vida dos nossos filhos. É a gente que ingressa neles tudo que a gente quer que eles sejam. Se você não aplicar neles, quem vai aplicar? O mundo? Somos o Xerox, né, cara? A gente que reproduz ali. Você não paternizar teus filhos, Enê, quem que vai cuidar deles? O É mundo? difícil. Não é? Inclusive, pastor, aqueles que retêm a vara, né? Exatamente. Inclusive isso. Isso é muito importante, porque... Você apanhou muito quando você era? Rapaz, acho que eu vou deixar... Acho que Apanhou. isso... Apanhou, será? Preço Será? desse negão. Eu era abençoado. Mandou Eu apanhando. Eu sou da década de 80, meu amigo. Eu sei, eu Você também, tá eu ligado. também, eu Então, também. Nós, né? então, fortalecido na cinta. A gente já nasceu numa unção de Fortaleza. De Fortaleza, né? Mas a gente não ganha do Hamilton, né, velho? Não. Do Hamilton a gente O não Milton ganha. apanhava com uma chaleira Não, o cheia. Rafinha, mano. O Rafinha... Não, cara, o Hamilton você não conheceu, velho. Não, mas o o Hamilton, Rafinha- o Hamilton apanhou com uma chaleira cheia de água quente. Assobiando tacaram nele. Você é doido, não? É loucura. Ê, Não tem Hamilton, pra você ganhar me ainda, quebra, hein, meu? Mas ainda bem que Faz isso comigo. eu comecei muito bem fazendo uma ressalva que a Bíblia diz Pode que colocar no escrito ai aí. do
pai que retém a vara. Exatamente. A vara. Então, vai lá, É pastor. um assunto complicado. Mas você fez alusão ao Rafinha. O que tem o Rafinha aí? Rapaz, o Rafinha tem A mãe dele não aguentava mais bater nele e começava a morder. morder, Na cabeça. cansar. Morderam dentro dele também. Morderam. Morreu tão forte que arrancou pedaço lá, né? Coitado. Ê, Rafinha. Ô, Rafa. Abraço Fiquei pra com você, ó. você, hein? Ai, Jesus da glória. É, gente. É complicado. Então, pastor William, o Yuri, o Renê, né? A gente falando sobre isso. Já perdeu a linha, ó. Perdeu. Eu não aguento, cara. Vocês são demais. Perdeu a linha. Então, aí o que acontece, né? Tudo isso é debaixo de um planejamento. Planeja, projeta. E isso vai se inserir na criança. Porque, cara, a soma dessas coisas no convívio ali, nessa comunhão do marido e a esposa, é aplicado nessa criança. Isso vai gerar nela, vai criar, vai gerir essa criança, entende? Então, quando ela crescer, ela já nasce dentro de um planejamento, de um projeto, né? Já dentro de um sonho, que hoje isso está virando uma escassez, né? Hoje não, a mulher chega e diz assim, amor do céu, você não sabe o que aconteceu. É um problema, tá? É problema. Não na condição de surpresa. Você não sabe o que aconteceu. Tô grávida. Aí o que o cara olha e fala assim... Ih, rapaz. Ah, não, você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira. Olha a forma que ele já recebe. Você tá de brincadeira comigo. Não, você fala que é uma pegadinha. Não, tô grávida de verdade, amor. Não. Logo agora... Primeira mensagem a ser deferida. Tipo assim, eu não queria nesse momento. A rejeição começa a se construir ali. E afeta a criança, né? Afeta, Afeta. Diferente do pai que recebe aquela notícia e explode de alegria. Não acredito, amor, verdade? Verdade, amor. Uau, aquela festa, aquela celebração. Isso explica muita coisa, hein, pastor? Por isso que tem muitas crianças que têm dificuldade de relacionamento com os pais, ou com o pai, ou com a mãe, né? Claro. Por conta de rejeição, lá no ventre. Lá no ventre, né? E o que é interessante, mano, tem muita gente que pensa que a comunicação com a criança tá na fala. Escuta, a criança não se comunica na fala. A fala é um processo de comunicação. A comunicação com a criança começa desde o momento já... Gesto. Começa ali. Até porque ela não sabe falar, né? Ela não sabe falar. De alguma maneira ela se comunica, mas como? Entende? Então, assim, eu falei num dos episódios nossos aqui, né? Sobre aquela necessidade do pai que faz carinho na barriga da esposa, né? Conversa com a criança. Desde ali já tem um elo, né? Se você já tem o poder de conversar com ela já dentro da barriga da mãe, imagina do lado de fora, essa criança, ela vai nascer com uma expectativa, isso é loucura. Não, eu quero te conhecer, meu. Eu tô aqui, não consigo sair daqui, não tem como. Mas ela consegue ter essa mentalidade? De repente não, mas a gente pensa isso, né? Imagina a hora que ela vem então para o mundo real aqui fora, né? E esse pai então começa a transmitir uma comunicação. Primeiro, o elo de comunicação do pai é tomar nos braços a criança. Isso aqui é uma comunicação para ela. Tem alguém cuidando de você. Você já está sendo cuidado aqui. Que lindo. Né? Quando a mãe oferece para ela o seio e ela passa então a se alimentar daquele leitinho maravilhoso, né? Pensa, você está comunicando um pacto de uma aliança, porque o leite é um sangue, é uma aliança. É um sangue branco, é uma aliança. Entendeu? Então está dizendo assim, você só saiu daqui de dentro, mas está ligado ainda. Nós estamos ligados. Então, cara, é uma série de coisas. Se a gente for falar isso aqui, que coisa, vai dar pano pra manga. Nossa, vai crescendo, mano. Quer chorar lá no me canto, emocionei, Cara, cara. só que falta ter. Já tem o Yuri que fica chorando, agora vai vir. Você vai ganhar de mim, mano? Não, mas é que acontece o seguinte, falar é que tá muito frio. É que, pastor, falar de paternidade... Você viu a musiquinha aí, gente?
Vai. É que falar de paternidade é incrível para quem viveu uma paternidade de amor, de muita correção. Claro, obviamente, o pastor perguntou se eu fui uma criança criada, brincava na rua, enfim. Piá pançudo mesmo. Não, aqui, pastor, vou ter oportunidade de contar as minhas peripécias por aí, né? Mas assim, o meu pai foi muito enérgico, mas um enérgico com muito amor. Eu digo que meu pai, ele soube dentro da criação dele, porque não teve isso dos pais, né? Ele conseguiu nos criar com muita energia, mas também com muito amor. Ele era daquela pessoa que, quando ele precisava corrigir, quando ele precisava tomar as rédeas realmente e chamar na chincha, eu me lembro muito bem disso. Ele fazia assim: agora você senta aqui. Eu me emocionei porque eu senti o cheiro do meu pai. Isso é muito forte. Aí você quer arrebentar mesmo, né? Cara, o cara quer chorar e quer fazer os outros chorar, hein? Eu senti o cheiro dele, eu senti o cheiro do meu pai. Meu pai fazia: senta aqui e você sabe por que o pai fez isso? Porque o pai te ama, o pai te corrigiu, o pai te bateu, porque você fez isso. E ele pontuava pra mim, né? Aqui, ó, você fez isso de errado. E assim... Eu não aguento, os caras começam a chorar, cara. Eu não aguento. Olha o Yuri. Mostra o Yuri também. Tem que mostrar o Yuri lá. E aí, você sabe que eu me lembro que meu pai me contava uma história que ele falou assim: olha, todos os filhos, ele saiu da maternidade, ele saiu carregando os filhos nos braços. Ele falou: não, eu que saí, que geralmente é uma coisa com a mãe, não. Os meus filhos, eu saí da maternidade carregando, então a gente tem tinha uma conexão muito forte e não tem como não lembrar, né? Falar de paternidade e não lembrar do meu abençoado pai. Meu Deus, é uma figura fantástica. O senhor conheceu, né? Eu tive a oportunidade. Puxa vida, né? Eu tive essa oportunidade. Eu me lembro quando o senhor conheceu ele. Claro. Nós falávamos, né, da semelhança, Sim, né, com seu pai. É muito forte, né? Impossível não lembrar dele. Muito parecido. Se meu pai tivesse um irmão gêmeo, era ele. Era ali. Cara, pensa num cidadão maravilhoso, assim como o Valdemar, que eu falo sempre que ele era o pai de todos, né? Uma figura fantástica. Eu fico às vezes pensando, por que não teve um encontro do meu pai, o Vardema e o teu pai? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que ia virar uma loucura. Ia virar uma loucura. loucura. Mas um dia vão se encontrar todo mundo, hein? Mas aí é outro nível. Um dia vai se encontrar todo mundo. Então, pastor William, deixa eu fazer essa conclusão, pelo amor de Deus. Vai lá. Então aí, esse tato de paternidade do pai, né? Essa coisa que o Renê dialogou aqui acerca do pai que comunica, que caminha, que anda, gerando no filho não só uma paternidade, mas uma amizade, um pai amigo, a mãe amiga, né? E essa, puxa vida, cara, isso é sensacional. Parece um sonho hoje, né? Porque eu disse desde o princípio, a gente é aquilo que a gente foi ensinado, aquilo que foi projetado na gente. E a gente sabe que às vezes não é assim. Minha família mesmo, eu não tive todo essa paternidade. Então hoje ainda eu luto contra isso, buscando, né, ser um pai melhor, um pai diferente a cada dia. Não é fácil essa desconexão de comportamento, mano. Tudo que se trata dentro da ideia de comportamental, essa personalidade da gente é muito difícil, Eliane. É difícil demais. E só uma pessoa é responsável para conseguir fazer a gente chegar a esse nível, que é o Espírito Santo, né? Só ele tem essa possibilidade. Sozinho a gente não consegue, né? Mas eu busco sempre isso. Então, eu quero colocar a condição de um passado bom, aquele que a gente tem essa assistência do pai, da mãe, né? Que é comunicado a essa criança o carinho, o ensino. Detalhe, hoje existe um manifesto das crianças quando adulta de comportamento que foram oriundos
daquilo que elas vivenciaram ainda quando crianças. Por exemplo, cara, é uma necessidade que obriga a gente, às vezes, a fazer isso, e isso reflete na criança, né? Aquela mãe que deixa a criança muito cedo com outra e vai trabalhar. Entende? A gente entende que a mãe não faz isso porque ela é uma má pessoa. Ela faz isso pela necessidade de oferecer para essa criança o alimento, o sacrifício do cuidado, né? Mas essa criança, ela vai ficar sem esse tato materno muito cedo, sabe, Renê? Muito cedo. E se eu pudesse, puxa, como eu queria poder ter esse poder de chegar nas mamães, né? Que deixam suas crianças com outras pessoas muito cedo e vão trabalhar. Se eu pudesse chegar e dizer assim, não vai, eu vou pagar para você ficar com essa criança. Puxa vida, já pensou? Fica com ela até ela entender, ela crescer, né? Ela ter a oportunidade de ter essa mãe por mais tempo, esse pai por mais tempo, né? E, puxa vida, seria tão glorioso, a gente teria uma geração muito melhor. E o duro é quando você já tem idade, às vezes o pai ainda vivo e você tem saudade do pai como se ele tivesse morto. Eu já tive essa experiência, hein? Nossa, cara, isso é terrível. Eu já tive essa experiência. Eu compartilhei isso com o senhor. Sim, já, eu né? me lembro disso. Que coisa. Isso é terrível. Isso é terrível. É aquele filho que tem um pai, cara, por perto e a mesma coisa que ele tivesse longe. Entendeu? É complicado. E Deus me livre, eu busco todo dia pedindo para Deus, me faça um pai melhor. Eu quero ser um pai melhor. O que precisa em mim ser quebrado? É duro, é difícil, mas o Espírito Santo me ajuda. Eu preciso disso, eu quero, né? E não é fácil. Hoje eu me sinto um pai realizado por ter os meus filhos todos na casa de Deus, né? Me custou muito caro isso. Hoje é caro criar filho hoje, irmão. Caro em todos os sentidos, tá? Financeiro, tá? Responsabilidade. Responsabilidade numa atualidade, cara, como essa. Até porque você constrói algo, chega na escola, os caras desconstroem na escola, mano. Desconstrói, mano. É difícil. Desconstrói. Eu não posso falar aqui sem um respaldo bíblico. E a Bíblia eu amo. Você imagina quando Ló foi morar em Sodoma, cara. Que lá ele vai ter que criar a família dele no meio da sodomia. Que situação. Quando teve que sair de lá, veja o comportamento da esposa do cara, meu. Entende? Então eu fico olhando e falo, cara, esse Ló deve ter sofrido pra caramba pra cuidar dos filhos dele lá. Não foi fácil. Não foi, irmão. Não foi. No meio daquela promiscuidade, tanta coisa que estava ali em Sodoma, a tal ponto de levar Deus à destruição Cara, daquele lugar. já pensou como era, cara? A ponto de Deus olhar e falar, não tem jeito, eu vou ter que... Não tem, eu vou acabar com isso aí, porque... Cara, Arrebentar com tava terrível, você ri, mas cara, pensa. Ai, meu Deus do céu. Você já pensou, cara, Deus olhar e falar, não, a única solução é... É arrebentar Extinguir com tudo. Acabar com tudo. Tava feia a situação lá, viu? E aí é complicado. Eu não deixar isso pra lá, né? Eu não aguento olhar pra tua cara. Eu sei que o senhor já é avô, né? E Ele tem cara de avô, ele já tem... Com muita honra, eu sou um vovô, que eu aceitei ser vovô. E, na verdade, somos, né? Porque eu também já sou um avô. Já. E como é difícil, né? E hoje eu paro e penso assim, Yuri, cara, é muito difícil ser pai nessa época, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Em todos os sentidos, né? Que foi, mano? Nada, esse Yuri. Porque as preocupações que os nossos pais tinham, né, que não era, que eram preocupações obviamente plausíveis, né? Se comparar com os dias de hoje, não chega nem perto. Não. É como a comparação que você citou, William. Né? Então, assim, a ponto de Deus olhar para uma cidade e destruir, né? Cara, assim, já que a gente tá falando de coisa boa no passado, vamos falar um pouco. A nossa geração era demais, hein, velho? Cara, pelo amor de Deus. Geração anos 80 aí, gente. Vou falar a verdade, né? Ou antes, né? Mas assim, cara, é uma geração sem internet.
brincava na rua, Eu ia falar isso. esperava o desenho passar. Você não ia atrás do desenho. Você sentava na frente da TV e ficava esperando, meu filho. A gente sabia o horário que ia passar sem saber as horas. Exatamente. Cara, Como isso? Olhava isso era um passado bom, mano. Exato. Queria assistir um filme, você ia na locadora. Ah, meu filho. Coisa boa, né? Era demais. Eu entendeu? fabricava os meus próprios carrinhos de Eu rolemã. também. Eu também. O meu pai era um cara que fazia tudo, mas é uma coisa ele nunca fez pra mim. Se vira, nunca fez. Cria aí. Cria. Aí você entende um pouquinho, né? Cria. Que legal, mano. Brincava de bola. Eu comecei fazendo uns carrinhos, eu colocava uma tábua em cima de lata de azeite, mano. Era pequeno o espaço pra rolar, né? Só que aí, mano, eu esquecia, ficava segurando a tábua. Ai, Quando ai, eu rodava ai. a lata, eu fazia igual pica-pau. Os dedos. Os dedos viviam amassados, as unhas. Mãozão, Meu velho. Deus, cara, eu terminava com aquela... E jogar bola na rua descalço. A ponta dos dedos, mano. Tampão do Tampão, dedo. Quantas vezes? Isso é uma memória boa do passado. Saudável, Tá cara. louco. Isso Saudável. era massa, cara. E é isso que me entristece hoje em relação à minha filha, aos filhos, assim. Porque, Puxa cara, vida, cara. infelizmente, nunca eles vão saber o que é isso. Nunca. É claro que nós estamos falando, pra você que não é dessa geração, tudo isso acontecia onde? Na rua, meu amigo. Na rua. Sabadão era o dia que o Renê dava um perdido. A minha mãe... eu acordava no sábado, eu tomava um café e pá pra rua. Minha mãe, volta a almoçar, volta a comer alguma coisa. Comer? Vou nada. sábado, minha filha. Cara, né? eu nem queria saber, passou de comer. Você sabe qual que era o meu medo? Eu almoçar, a minha mãe fazia eu lavar a louça, né? Porque eu fazia Perder isso. tempo. Eu não queria perder esse tempo e ainda Não era mais. a louça, né? Era Não o era a tempo. louça, era o tempo, né? E correr o risco dela falar, não, agora você vai ficar aqui porque você já brincou. Mas ficava sem comer. Deus me livre, eu também. Eu sacrificava meu almoço, cara. Né? Aí a mãe, vem comer Aham. daqui a pouco. Rapaz, esses dias eu tava vendo, passou um videozinho lá no Insta lá, umas crianças dentro de uma valeta, cheio de barro molhado. Eu vi isso aí. Que Dá uma legal vontade, né? aquilo lá, velho. Eu fiquei doido. Remete muito, Isso né, cara? dá uma vontade. Se eu tô vendo ali, eu já me enrolo junto também. Mas o quê? Se eu tô num ambiente desse, eu vou voltar a ser criança. E quando chovia, velho? O que nós Era fazia? felicidade. Jogar bola na Cara, chuva, jogar meu filho. bola Era muito bom. na né? terra, era lama pra todo lado. Era uma coisa, coisa boa. Hoje boa, você né? chove, meu amigo. Infelizmente, a gente tem que... É difícil, Esse era um né? passado bom, cara. Poxa vida. Quem me conhece de perto sabe que eu sou meio ligado ao passado nas coisas boas. Eu sou meio retrô, Mas né, cara? Eu retrô, gosto de retrô. tudo que é retrô. Essa semana eu assisti Garotos Perdidos. Você lembra desse filme? Lembro, claro que eu lembro. Eu assisti, cara. Eu coloco filme dos anos 80. Mas você mesmo contando um pouquinho aqui de você, William, você ainda parece aquele espiazão de apartamento, não parece? Parece, ele tem Ele bem parece. piada de prédio, né? Agora tirou a casquinha Não, aí. não, é que tem a diferença. Geralmente os piá de rua era mais feio. Né, os de prédio é mais bonitinho. Mas nós se divertia mais, né, pastor? E não era pouco. Meu Deus, era muito bom, né? Gente, é o seguinte. Nós chegamos ao nosso horário. Hoje o nosso episódio seria até um pouco mais curto, mas eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Além desse estúdio lindo que nós temos aqui, nem falei com esse homem aqui, mas eu já vou falar porque ele não se manda. Nós mandamos aqui, né? Olha o golpe, olha o golpe. Pelo menos uma vez por mês o Pastor Elias vai estar com a gente, viu? E nós vamos separar temas, meu filho, que ele vai tratar durante o mês nesse tema aí. Sim. Aceita o desafio ou não? Com certeza. Vou dizer igual o Yuri, supimpa. Isso aí. O Pastor Elias, a partir de hoje, faz parte, efetivamente, do time do necessário, como a galera tá pedindo. E ao longo do tempo nós vamos aumentando essa cota aí e fazendo ele pagar os vouchers pra nós. Né? Porque ele acha que... Ó, o golpe. Você viu que eu não esqueci no começo do episódio, ele disse: é porque eu atendo gente no Brasil e de outros países. Por que você tá... Da onde que tá vindo esse povo aí, de outro país? Cara...
Eu acho O que aconteceu? foi a queda da Torre de Babel. É, né? Foi. O cara pensou. É necessário, né? Então, gente, esse episódio de hoje, com muito carinho, nós fizemos aqui para contar as novidades e também dizer para você assim, né, Renê? Nós estamos 93% pronto. Ainda 93. faltam algumas coisinhas, tem um lugarzinho do Renê, tem alguns detalhes aqui. Tem um mas cenário novo ainda, Tem né, um pro cenário pessoal novo ainda para conhecer. aparecer, para você conhecer toda a estrutura. Mas, cara, a gente não aguentava de saudade de sentar nessa mesa. Isso é verdade, hein? Pra trocar uma ideia, porque é necessário, É né, meu filho? necessário, é muito bom. É bom demais. É bom demais ou não, Yuri? Ô, cara, caiu um fardo agora, meu amigão. Entendeu ou não? Ué. Ô, louco, 3 semanas sem fazer, tava um fardo Opa, já, meu. velho. Ô, rapaz. Mas teve gente que foi viajar. Teve gente Férias, viajando na praia aí com o fardo. praia, aham. Enquanto a gente tava aqui ralando, ó, pregando entendi. coisa aqui, ó, eu tava na praia com o fardo. Entendi. Não, você não fala assim que o pessoal vai pensar que eu não trabalhei, velho. Nos últimos dias aqui só dava o Yuri, viu? Não, eu trabalhei. Só li nada não, hein? Gente, então, esse foi o episódio número 33. Eu nem vou falar considerações finais, porque o pastor já é um cara da casa, é um cara que... Mas é sério que tá terminando Tá já? terminando, tá terminando. Cara, nós não falamos nada. Não, mas aqui é assim, meu filho. Aqui a fome faz a gente terminar o programa, a gente quer comer. Ah, tá certo, vambora. E, gente, esse foi o episódio número 33. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, deixe aí o seu joinha. Faça um comentário, meu filho, nos vídeos. Comenta no vídeo, que isso ajuda ao episódio subir, né, Yuri? Isso ajuda na nossa divulgação, meu filho. Então, se inscreva no canal. Começa a seguir. O que aconteceu aí? Tá desligado? É mesmo? Ih, rapaz. Aí quebrou. Então, eu vou falar pra você aqui, ó. Vou falar pra você. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Por quê, Yuri? Porque é necessário, meu amigo. É necessário, nós estamos juntos. Valeu. Bora lá. E aí, ó, até sumiu aqui a minha música. Ah, sei lá. É isso aí, meu povão. Falou. É necessário. Necessário.